A história do caso Beatriz Angélica Mota é uma das mais marcantes e dolorosas já registradas no Brasil, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pela longa jornada de quase 7 anos até que houvesse uma resposta concreta sobre quem foi o autor do assassinato. O nome de Beatriz ficou gravado na memória coletiva como um símbolo de inocência interrompida e de luta incansável por justiça. Para entender a dimensão desse caso, é preciso voltar no tempo e conhecer quem era Beatriz antes de sua vida ser tragicamente ceifada. Beatriz nasceu em Petrolina, Pernambuco, em uma família simples, mas muito unida e cheia de amor. Filha de Lucinha Mota e Sandansen Cordeiro, era uma criança descrita por todos como alegre, cheia de energia e extremamente carismática. Aos 7 anos, frequentava o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, instituição tradicional da cidade vizinha, Juazeiro, na Bahia. Seus pais sempre destacaram que Beatriz era uma menina sonhadora, curiosa e que transbordava vida. Gostava de brincar, cantar e tinha uma relação muito forte com a família. A mãe, Lucinha, costumava dizer que a filha tinha uma luz especial, daquelas que iluminavam qualquer ambiente. Beatriz também era conhecida por sua personalidade doce e por sua facilidade em fazer amizades. No colégio, era querida por colegas e professores que se lembram de seu sorriso marcante. Seu futuro parecia ser promissor, e sua infância, como a de tantas outras crianças brasileiras, estava apenas começando. Naquele dezembro de 2015, a rotina escolar se aproximava do fim do ano letivo. Beatriz participava ativamente das atividades do colégio, que, como era tradição, organizava eventos de confraternização e celebração. Esses momentos eram aguardados com ansiedade pelas famílias, que viam neles não apenas uma oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de seus filhos, mas também de compartilhar experiências, conversar com amigos e celebrar juntos o período natalino que se aproximava. Na noite de 10 de dezembro de 2015, Beatriz foi com seus pais ao Colégio Auxiliadora para assistir a uma festa de formatura. O auditório estava cheio de famílias, alunos e professores. A cerimônia transcorria normalmente, com músicas, discursos e sorrisos. Nada indicava que aquela noite terminaria em tragédia. Para Lucinha e Sandansen, era apenas mais um momento de orgulho e alegria, compartilhando com Beatriz as conquistas do ano escolar. Mas, em questão de minutos, o que parecia ser um dos dias mais felizes da vida da família se transformaria no maior pesadelo que poderiam imaginar. O assassinato de Beatriz não foi apenas mais um caso de violência. Ele rompeu a sensação de segurança dentro de um espaço considerado sagrado, uma escola, um ambiente que deveria ser símbolo de aprendizado e proteção. A brutalidade com que a menina foi morta chocou a comunidade local e rapidamente ganhou repercussão nacional. A comoção foi imediata. Não se tratava apenas de uma tragédia pessoal para a família Mota. Era uma ferida aberta em toda a sociedade, que se viu diante da crueldade impensável de tirar a vida de uma criança de apenas 7 anos, em um espaço público e cheio de testemunhas. O caso trouxe à tona também a discussão sobre falhas na segurança escolar, sobre a agilidade ou falta dela nas investigações policiais e sobre a forma como o Estado lida com crimes que envolvem crianças. Se por um lado a dor devastou os pais de Beatriz, por outro, essa dor se transformou em combustível para uma luta incansável. Lucinha Mota e Sandansen Cordeiro se tornaram símbolos de perseverança, enfrentando o sistema, cobrando respostas das autoridades e transformando o luto em movimento social. Durante anos, eles realizaram caminhadas, protestos e mobilizações em várias cidades, inclusive no Recife, capital do estado, e em Brasília, onde levaram o caso às mais altas autoridades do país. Cada passo dado por eles tinha um objetivo: manter a memória de Beatriz viva e impedir que o crime caísse no esquecimento. Essa mobilização foi essencial para que o caso se mantivesse no noticiário e para que as autoridades continuassem pressionadas a investigar.
Ao longo do tempo, o caso Beatriz deixou de ser apenas uma tragédia familiar para se tornar um símbolo nacional da luta contra a impunidade. Antes de ser lembrada como vítima, Beatriz deve ser recordada como criança. Uma menina cheia de sonhos, que queria crescer, estudar, brincar e viver plenamente. Ela não pode. Seu futuro foi roubado de forma cruel e inexplicável. Cada foto, cada lembrança compartilhada pelos pais, mostra uma menina que tinha tudo para ser feliz e realizar seus sonhos. É essa imagem que precisa ser resgatada sempre que falamos sobre o caso. A imagem da vida, da inocência, da esperança. Beatriz Angélica Mota não é apenas um nome em um processo criminal. É uma história interrompida que precisa ser contada, não apenas pelo horror do crime, mas também pela força da memória e da luta por justiça. A noite de 10 de dezembro de 2015 ficou marcada para sempre na história de Petrolina PE e Juazeiro BA. Era um dia de festa no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, instituição tradicional da região, onde alunos, professores e familiares celebravam a formatura de turmas do ensino fundamental. A escola estava repleta, centenas de pessoas circulavam pelo auditório, corredores e pátio, em um clima de alegria e confraternização. Entre as famílias presentes estavam Lucinha Mota e Sanderson Cordeiro, acompanhados da filha Beatriz Angélica Mota, de apenas 7 anos. A pequena Beatriz, como tantas outras crianças naquela noite, estava animada com o ambiente festivo. Seus pais relatam que ela estava feliz, curiosa, e caminhava pelo auditório enquanto a cerimônia acontecia. Era uma noite normal para a família, que jamais poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Durante a cerimônia, Lucinha percebeu que Beatriz havia se afastado para beber água no bebedouro, localizado em um dos corredores próximos ao auditório. O gesto parecia simples, comum e seguro, afinal, estavam dentro de uma escola conhecida, cercados de pais, professores e funcionários. No entanto, minutos se passaram e Beatriz não voltou. Inicialmente, Lucinha pensou que a filha tivesse se distraído, talvez encontrado algum colega, como qualquer criança faria em um evento tão cheio de gente. Mas, à medida que os minutos se transformavam em meia hora, a preocupação começou a crescer. Lucinha saiu em busca da filha pelos corredores, chamando seu nome em voz alta. Sanderson também se levantou, acreditando que em instantes encontraria a menina em algum canto brincando. Mas não havia sinal de Beatriz. A tensão foi aumentando. Amigos, parentes e até pessoas desconhecidas passaram a ajudar na busca. A escola foi vasculhada em cada canto, pátio, banheiros, corredores. Mas Beatriz não aparecia. Por volta das 22 horas, cerca de 40 minutos após o desaparecimento, um funcionário encontrou o corpo da menina dentro de uma sala desativada do colégio, um depósito de material esportivo. A cena era devastadora. Beatriz havia sido assassinada brutalmente, com dezenas de golpes de faca. O choque foi imediato. Como uma criança poderia ter sido morta dentro de uma escola, em meio a centenas de pessoas, sem que ninguém percebesse? A brutalidade do crime foi tamanha que a notícia se espalhou em questão de minutos, mergulhando a festa de formatura em desespero e pânico. Pais abraçavam seus filhos, correndo para tirá-los do colégio. O clima de celebração se transformou em caos. Gritos de desespero ecoaram pelos corredores enquanto a notícia se confirmava. Beatriz estava morta. A morte de Beatriz dentro de uma escola tradicional e respeitada quebrou uma das maiores expectativas de segurança que uma comunidade pode ter. Escolas são vistas como espaços de proteção, onde crianças estão sob vigilância de professores e funcionários. A ideia de que uma menina pudesse ser assassinada em pleno colégio, durante uma formatura com centenas de pessoas presentes, era simplesmente inimaginável. A sensação de vulnerabilidade tomou conta de Petrolina e Juazeiro. Se nem mesmo dentro de um colégio as crianças estavam seguras, onde poderiam estar? A polícia foi acionada imediatamente. A área foi isolada e os peritos começaram a coletar evidências. No entanto, desde as primeiras horas,
Familiares e parte da população criticaram a forma como a cena do crime foi preservada. Havia muita movimentação de pessoas no local, e isso pode ter comprometido a coleta de provas importantes. Câmeras de segurança registraram a presença de um homem desconhecido circulando pelo colégio naquela noite. Ele não era funcionário nem pai de aluno. Nas imagens, aparece andando tranquilamente pelos corredores, inclusive próximo ao local onde Beatriz foi encontrada. Esse homem se tornaria peça-chave no quebra-cabeça, mas sua identidade permaneceria um mistério por anos. Para Lucinha e Sanderson, a noite que começou como celebração se transformou no maior pesadelo possível. A perda brutal da filha foi acompanhada por uma dor ainda mais cruel. A incerteza sobre quem, como e por que alguém teria cometido tamanha barbaridade. O luto foi atravessado pela indignação. Nos dias seguintes, Petrolina e Juazeiro viveram uma onda de comoção sem precedentes. Manifestações, vigílias e atos em homenagem a Beatriz tomaram as ruas. Cartazes com sua foto foram espalhados pela cidade, sempre acompanhados da palavra justiça. A brutalidade do crime e o cenário em que ocorreu chamaram a atenção da imprensa nacional. Em poucos dias, jornais, revistas e emissoras de transmissão vertical de todo o Brasil já acompanhavam o caso. Reportagens mostravam a dor da família, a revolta da população e os primeiros passos da investigação. Especialistas em segurança criticavam a falta de protocolos rígidos em eventos escolares e a dificuldade das autoridades em identificar rapidamente o assassino. O caso Beatriz deixava de ser apenas um crime local e passava a simbolizar falhas estruturais na proteção de crianças e na investigação de crimes violentos no país. O assassinato de Beatriz parecia ter sido cometido por alguém que conseguiu se misturar ao público, aproveitar uma brecha de vigilância e escapar sem ser identificado. Não havia sinais claros de tentativa de sequestro ou abuso sexual. O ataque parecia gratuito, cruel e sem motivação aparente. Esse enigma por que alguém faria isso se tornaria a pergunta central nos anos seguintes. Enquanto a polícia se esforçava para montar o quebra-cabeça, a dor da família se transformava em luta. Lucinha e Sanderson, mesmo em meio ao luto devastador, decidiram que não descansariam até que o assassino fosse encontrado. E essa determinação faria do caso Beatriz um marco na história recente do Brasil. Desde as primeiras horas após o assassinato de Beatriz Angélica Mota, a investigação foi cercada por erros, contradições e falhas que marcaram profundamente o andamento do caso. Se por um lado a comoção popular exigia respostas rápidas, por outro, a polícia parecia perdida, sem direção clara e incapaz de fornecer explicações convincentes. Essa combinação de fatores não apenas atrasou a elucidação do crime, mas também alimentou a revolta da família e da população. Um dos primeiros e mais graves erros apontados foi a forma como a cena do crime foi tratada. O corpo de Beatriz foi encontrado dentro de uma sala desativada do Colégio Auxiliadora, em Juazeiro, pouco depois de ela ter desaparecido. O local deveria ter sido imediatamente isolado para preservar evidências. No entanto, relatos de pessoas que estavam presentes naquela noite indicam que houve movimentação excessiva dentro do espaço. Funcionários, curiosos e até pessoas não ligadas diretamente à investigação circularam pelo colégio antes da chegada da perícia. Esse descuido comprometeu a coleta de provas fundamentais. Impressões digitais, pegadas e até eventuais fios de cabelo que poderiam ter sido usados para identificar o assassino podem ter sido perdidos ou contaminados. Para especialistas em criminalística, esse tipo de falha é muitas vezes irreversível. Logo nos dias seguintes, imagens de câmeras de segurança começaram a circular. Elas mostravam um homem desconhecido andando pelos corredores da escola na noite do crime. O indivíduo, que vestia roupas claras,
não parecia pertencer ao grupo de familiares, alunos ou funcionários. Esse homem passou a ser considerado o principal suspeito. Mas, para espanto da população, a polícia demorou a divulgar amplamente as imagens. Muitas pessoas acreditam que, se os registros tivessem sido compartilhados imediatamente com a sociedade, haveria maiores chances de identificá-lo. O retrato falado produzido a partir das filmagens e de testemunhos também foi criticado por familiares de Beatriz, que consideraram o material vago e pouco fiel. A falta de clareza alimentava dúvidas sobre a real eficiência da investigação. À medida que os dias se transformaram em semanas, a ausência de informações concretas gerava indignação. Petrolina e Juazeiro se uniram em protestos exigindo agilidade. Pais, mães, estudantes e professores cobravam da polícia explicações sobre como uma criança pode ser assassinada dentro de uma escola tão movimentada, sem que ninguém percebesse. Os pais de Beatriz, Lucinha Mota e Sanderson Cordeiro, rapidamente se tornaram porta-vozes dessa cobrança. Mesmo dilacerados pela dor, eles se colocaram à frente de atos públicos, caminhadas e entrevistas. A cada manifestação, reforçavam a exigência de justiça e denunciavam a lentidão das autoridades. Entre os erros mais criticados pela família e por especialistas estiveram: demora na divulgação do suspeito. As imagens das câmeras só foram divulgadas dias depois, reduzindo a eficácia das buscas. Falta de preservação da cena do crime. Como mencionado, a movimentação excessiva dentro da escola pode ter apagado pistas cruciais. Comunicação falha com a família. Lucinha e Sanderson relataram várias vezes que não recebiam informações claras da polícia e, em muitos momentos, descobriam novidades pela imprensa. Falta de integração entre órgãos policiais. Durante anos, o caso passou por diferentes delegados, mudanças de equipe e trocas de comando, o que fragmentou o trabalho investigativo. Essas falhas alimentaram a desconfiança de que o caso poderia nunca ser resolvido. A família de Beatriz passou a acreditar que havia negligência, descaso e até mesmo tentativas de encobrir erros institucionais. Diante da morosidade da investigação, a mobilização popular se intensificou. Marchas foram organizadas em Petrolina, Juazeiro, Recife e até em Brasília. Lucinha e Sanderson percorreram quilômetros a pé, carregando cartazes com o rosto da filha, exigindo que o caso fosse tratado como prioridade nacional. Essas caminhadas ganharam grande repercussão na mídia. O rosto de Beatriz se tornou símbolo estampado em camisetas, bandeiras e faixas. A cada ato, mais pessoas se uniam à causa, transformando o assassinato da menina em um movimento social contra a impunidade. A cada ano que passava sem respostas, aumentava a sensação de que a polícia havia falhado irremediavelmente. Muitas teorias circulavam. Alguns acreditavam em crime premeditado, outros sugeriam que o assassino poderia ter ligações com a própria escola. O mistério em torno da identidade do homem das câmeras só aumentava. A pressão chegou ao ponto de gerar crises políticas. Delegados responsáveis foram substituídos, autoridades estaduais foram questionadas, e até a governança do colégio foi criticada pela falta de explicações convincentes. O assassinato de Beatriz, inicialmente tratado como crime local, ganhou espaço definitivo nos noticiários nacionais. Programas de televisão, documentários e reportagens investigativas passaram a destacar a falha no andamento do processo. Especialistas em segurança cobravam publicamente explicações e apontavam inconsistências. Para muitos, o caso Beatriz se tornou não apenas uma tragédia pessoal, mas um espelho das fragilidades do sistema de investigação criminal brasileiro. Apesar de todos os obstáculos, os pais de Beatriz jamais desistiram. Lucinha Mota se tornou referência nacional de mãe em busca de justiça, participando de debates, programas e até processos legislativos. Sua voz era firme, não deixaria o nome da filha cair no esquecimento. O vazio da ausência de respostas era angustiante, mas a determinação da família mantinha o caso vivo. Mesmo diante das falhas iniciais,
Eles continuaram a exigir que a polícia utilizasse novas tecnologias, como exames de DNA, análise de câmeras e ferramentas modernas de investigação. Essa insistência, somada à pressão popular, foi determinante para que o caso não fosse arquivado. Os anos seguintes mostrariam que, apesar dos erros iniciais, a tecnologia e a persistência seriam fundamentais. Amostras de DNA encontradas na cena do crime foram preservadas, mesmo que de forma tardia, e se tornariam a peça-chave na identificação do assassino. Mas até que esse ponto fosse alcançado, a família e a sociedade precisaram conviver com a dolorosa sensação de que a justiça estava distante, quase inalcançável. O caso Beatriz seguia como um enigma, um crime brutal, um suspeito desconhecido vagando pelas câmeras e uma investigação marcada por falhas gritantes. A pergunta que ecoava era simples e desesperadora: quem matou Beatriz? O assassinato de Beatriz Angélica Mota permaneceu por anos sem solução, mergulhado em um labirinto de falhas policiais, frustrações da família e teorias que surgiam a cada dia. A pergunta "quem matou Beatriz?" ecoava não apenas em Petrolina e Juazeiro, mas em todo o Brasil, transformando o caso em um dos mais emblemáticos da luta por justiça. No entanto, depois de 6 anos de espera, em janeiro de 2022, finalmente surgiu uma resposta concreta. A prisão de Marcelo da Silva, um homem de 40 anos com histórico criminal, revelou a identidade do assassino da menina e trouxe à tona detalhes perturbadores de um crime que poderia ter ficado impune para sempre. Mesmo diante de tantas falhas na investigação inicial, uma prova acabou se tornando essencial: amostras de DNA coletadas no cabo da faca usada no assassinato de Beatriz. Na época do crime, em 2015, o material havia sido preservado, mas não resultou em identificação imediata. Anos depois, com o avanço da tecnologia e a ampliação dos bancos de perfis genéticos no Brasil, a Polícia Civil de Pernambuco decidiu realizar novos cruzamentos. Em 2021, o DNA encontrado na arma do crime foi novamente analisado, desta vez comparado com registros de detentos do sistema prisional. O resultado foi estarrecedor. O perfil genético coincidia com o de Marcelo da Silva, um homem que já cumpria pena por outros delitos em Petrolina. Marcelo tinha 40 anos quando foi identificado como assassino de Beatriz. Sua ficha criminal era extensa. Já havia sido preso por roubo, tentativa de estupro e outros crimes. Era um homem com histórico de violência e comportamento errático. Durante anos, Marcelo circulou livremente pelas ruas de Petrolina e região, mesmo após reincidências criminais. Para muitos, sua trajetória evidenciava a falência do sistema prisional brasileiro, que não conseguia evitar que criminosos perigosos voltassem a colocar a sociedade em risco. No caso de Beatriz, ele não tinha qualquer ligação com a família, com a escola ou com os presentes na formatura. Seu ataque foi descrito como aleatório, brutal e sem motivação aparente. Essa característica tornou o crime ainda mais difícil de ser solucionado, pois não havia pistas que conectassem a vítima ao agressor. Em 12 de janeiro de 2022, a Polícia Civil de Pernambuco anunciou oficialmente que havia identificado e prendido o assassino de Beatriz. A notícia causou choque e alívio simultâneos. Depois de mais de 6 anos, finalmente havia um nome e um rosto associados ao crime. Marcelo da Silva, já detido por outros delitos, foi interrogado. Em depoimento, confessou o assassinato. Disse que entrou na escola naquela noite sem ser convidado, circulou pelo ambiente e, ao encontrar Beatriz sozinha, decidiu atacá-la. Levou a menina até uma sala desativada e a golpeou dezenas de vezes com uma faca. Segundo o próprio assassino, ele não tinha qualquer motivo específico. O crime teria sido fruto de um impulso, um ataque sem justificativa racional. Essa explicação, porém, pouco serviu para acalmar a dor da família,
que ainda hoje busca entender como tamanha crueldade pode ser cometida sem motivo. Para Lucinha Mota e Sanderson Cordeiro, a confirmação da identidade do assassino foi recebida com sentimentos mistos. Havia alívio por finalmente ter uma resposta após anos de luta, mas também indignação pelas falhas que permitiram que Marcelo permanecesse impune por tanto tempo. Lucinha declarou à imprensa: se a polícia tivesse feito seu trabalho desde o começo, Beatriz poderia ter tido justiça muito antes. Foram 6 anos de luta, 6 anos que poderiam ter sido evitados. Sanderson reforçou que a descoberta só foi possível graças à persistência da família e da sociedade civil, que não deixaram o caso ser esquecido. Para eles, a prisão de Marcelo não era apenas justiça por Beatriz, mas também uma vitória coletiva de todos que marcharam, protestaram e exigiram respostas. A notícia da prisão de Marcelo reverberou em todo o Brasil. Nas redes sociais, milhares de pessoas comemoraram a identificação do criminoso, mas também criticaram duramente a demora do Estado. Em Petrolina e Juazeiro, atos públicos foram realizados em memória de Beatriz e em homenagem à luta incansável de seus pais. Cartazes, faixas e discursos reforçavam a mensagem de que a justiça só havia chegado graças à mobilização popular. Durante os interrogatórios, Marcelo deu declarações que chocaram ainda mais a opinião pública. Relatou que não conhecia Beatriz, não tinha qualquer ligação com a escola e que havia entrado no local simplesmente porque conseguiu acesso. Essa facilidade em circular dentro do colégio sem ser barrado reforçou as críticas à segurança falha do evento. O fato de o crime ter sido aleatório, cometido sem motivação aparente, deixou a sensação de que Beatriz poderia ter sido substituída por qualquer outra criança. Essa aleatoriedade aumentou o caráter perturbador do assassinato. A vida de uma menina de 7 anos foi tirada sem motivo, por pura violência irracional. Após a confissão e a confirmação por DNA, Marcelo da Silva foi denunciado formalmente pelo Ministério Público. Ele já cumpria pena por outros crimes, mas agora enfrentava a acusação de homicídio qualificado, com agravantes como a idade da vítima e a brutalidade do ato. Para a família, a prisão representava um avanço, mas a luta ainda não estava completa. Eles continuavam exigindo responsabilização pelas falhas investigativas e buscavam que o caso servisse de exemplo para que outras famílias não passassem pelo mesmo calvário. A identificação de Marcelo através do DNA mostrou a importância de se preservar provas, mesmo em investigações marcadas por erros. O material coletado em 2015 só foi capaz de produzir resultados em 2021, quando novas tecnologias e comparações foram aplicadas. Esse detalhe reforçou uma das principais mensagens deixadas pelo caso: a ciência forense pode ser decisiva na busca por justiça, mas é preciso investimento, seriedade e vontade política para aplicá-la corretamente. Com a prisão de Marcelo da Silva, a pergunta "quem matou Beatriz?" finalmente tinha resposta. Mas a jornada da família não acabava ali. Agora, a luta passava a ser por responsabilização das falhas policiais, por melhorias na segurança pública e, principalmente, por manter viva a memória da filha. Beatriz não voltaria, mas sua história poderia, e deveria, servir para evitar que outras crianças fossem vítimas da negligência e da violência. O caso Beatriz Angélica Mota transcendeu as fronteiras de Petrolina e Juazeiro para se tornar um símbolo nacional. O assassinato brutal de uma criança de apenas 7 anos, dentro de uma escola, em meio a uma festa de formatura, não poderia ser esquecido. Mas o que manteve a memória de Beatriz viva ao longo de quase 7 anos não foi apenas a gravidade do crime, e sim a força e a determinação incansável de seus pais, Lucinha Mota e Sanderson Cordeiro, que transformaram sua dor em luta. Em diversas entrevistas, afirmou que sua vida havia mudado para sempre e que sua missão seria lutar não apenas por Beatriz, mas por todas as crianças vítimas de violência. Sua postura combativa atraiu admiração e respeito de milhares de pessoas pelo país. Essa luta se materializou em atos concretos,
caminhadas simbólicas de Petrolina até Recife, caravanas até Brasília, protestos em frente a órgãos públicos e encontros com autoridades. Desde a noite do crime, Lucinha e Sanderson se recusaram a aceitar o silêncio e a morosidade das autoridades. Em vez de se recolherem ao luto, colocaram-se nas ruas, nas câmeras de transmissão vertical e nas redes sociais. Carregaram cartazes, marcharam quilômetros a pé e bateram as portas de delegacias, gabinetes e tribunais. Lucinha Mota, em especial, tornou-se uma das vozes mais firmes contra a impunidade no Brasil. Em cada aparição, o rosto de Beatriz estampava cartazes e camisetas, lembrando que não se tratava apenas de uma estatística, mas de uma criança com sonhos e uma família destruída pela violência. O caso mobilizou toda a sociedade civil. Em Petrolina e Juazeiro, escolas, igrejas e associações realizaram vigílias, missas e atos em homenagem a Beatriz. Em várias cidades do Brasil, pessoas que nunca conheceram a menina passaram a se identificar com a dor da família e aderiram à campanha por justiça. Nas redes sociais, a hashtag Justiça por Beatriz se tornou um grito coletivo. Personalidades públicas, jornalistas e artistas compartilharam a causa, amplificando sua repercussão. O nome de Beatriz passou a ser lembrado em debates sobre segurança escolar, falhas nas investigações e direitos das crianças. A demora de mais de 6 anos para identificar o assassino deixou evidente a fragilidade das instituições. A cena do crime mal preservada, a demora na divulgação das imagens do suspeito e a falta de coordenação entre as equipes policiais demonstraram falhas que, em muitos casos, comprometem a justiça. Lucinha e Sanderson sempre ressaltaram que, se não fosse pela insistência da família e pela pressão popular, o caso provavelmente teria sido arquivado. A identificação de Marcelo da Silva, através do DNA, só aconteceu porque as amostras foram preservadas e finalmente analisadas com novas tecnologias. O caso Beatriz, portanto, não expôs apenas a crueldade de um assassino, mas também o descaso e a lentidão do sistema. A luta de Lucinha Mota ultrapassou as fronteiras da tragédia pessoal. Em 2022, ela se candidatou e foi eleita deputada estadual em Pernambuco, com uma plataforma voltada para a defesa das vítimas, segurança pública e fortalecimento das políticas de investigação. Sua entrada na política foi vista como uma extensão natural de sua luta, uma forma de transformar a dor em ação concreta dentro das instituições. O caso também levantou debates sobre a necessidade de investimento em perícia, ampliação de bancos de DNA e protocolos mais rígidos de segurança em escolas e eventos públicos. Em várias regiões do Brasil, pais e professores passaram a exigir medidas mais eficazes para proteger crianças em ambientes escolares. Apesar da dor, a família sempre buscou preservar a imagem de Beatriz para além do crime. Ela é lembrada como a menina sorridente, alegre, cheia de energia e sonhos. Em entrevistas, Lucinha costuma destacar que quer que a filha seja lembrada pela vida que teve, não apenas pela forma como morreu. Memoriais foram erguidos em sua homenagem, e seu nome continua sendo citado em vigílias e atos públicos. Para a população de Petrolina e Juazeiro, Beatriz tornou-se símbolo de resistência e justiça. O assassinato de Beatriz expõe a face mais cruel da violência, a perda da inocência, o fim precoce de uma vida cheia de possibilidades. Mas também revela a força transformadora do amor de uma família e da mobilização coletiva. Lucinha e Sanderson não descansaram até ver o assassino identificado. Sua luta mostrou ao Brasil que a persistência pode superar o silêncio das instituições. Beatriz não pode crescer, estudar, formar-se e realizar seus sonhos. Mas seu nome ecoa como um chamado para que a sociedade não aceite a impunidade, para que cada criança tenha o direito de viver plenamente e em segurança. O caso não é apenas a história de um crime, mas também de uma batalha por justiça que uniu uma comunidade e inspirou um país inteiro. Hoje, quando o nome de Beatriz Angélica Mota é lembrado, ele carrega duas mensagens:
a dor de uma vida interrompida e a esperança de que sua memória continue iluminando a luta por um futuro mais justo.